bem, pessoal? A gente está aqui para participar de um programa muito especial que está começando hoje, é o Papo Universitário, e hoje nós temos a participação especial de um grande pesquisador aqui, um estudioso, que é o Dr. Rafael Crist Lopes. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Universitário. Obrigado, Alex. Bacana. É muito bom poder estar aqui com vocês e participar de um programa como esse que pode ajudar muita gente. A gente está muito contente hoje porque ele está fazendo uma programação aqui especial falando sobre o universo e falando sobre Deus, né, o Deus criador do universo. Rafael, qual que é a sua formação? Você pode contar um pouquinho para a gente? Aí, bem rápidas palavras aí, quais são as suas credenciais? Claro. Bom, eu sou formado em Física na Universidade Federal do Maranhão, sou oriundo de lá mesmo, nasci no estado. Depois eu fiz o meu mestrado lá, também na Universidade Federal do Maranhão, com especialidade em Teoria Quântica de Campos. E, em seguida, depois de entrar no Instituto Federal do Maranhão como professor, eu parti para um doutorado na Universidade de São Paulo para fazer um doutorado em Física com especialidade em Cosmologia. E, desde então, eu trabalho com esse tipo de pesquisa. Terminei há pouco tempo o doutorado e agora a gente está trabalhando na ideia de manter a pesquisa. E você professa alguma religião? Você é uma pessoa que se considera religiosa? Sim, bastante. Eu sou cristão e um cristão adventista do sétimo dia. Eu assumi essa fé quando eu tinha 20 anos e desde então sigo ela, a fé em Cristo, e essa jornada, e na verdade tem sido uma grande motivação para toda essa jornada acadêmica. Muito bem, hoje a gente vai falar de maneira especial sobre a questão de justamente da universidade, né, para os nossos jovens cristãos e talvez em especial aqui para os jovens cristãos adventistas, né? Como o Dr. Rafael falou, ele tem um extenso conhecimento acadêmico, e pelos dados que ele já adiantou para a gente, deu para entender duas coisas bastante interessantes, Rafael, você confirma para mim. Primeiro, que ele se tornou um cristão praticante, né, da filosofia adventista quando ele tinha apenas 20 anos de idade, ou seja, digamos assim, ele estava no ápice no final da adolescência e entrando na juventude, que é justamente uma fase em que muitos jovens saem da igreja. Né? E você fez o movimento inverso, porque você estava fora da igreja e você veio para a igreja numa fase assim em que as ofertas, as possibilidades que o mundo oferece para as pessoas são muito grandes, é isso mesmo? Exatamente. Eu, apesar de não ser adventista ainda, antes eu já tinha uma visão, uma certa espiritualidade. A noção de um ser superior já estava presente em minha vida, mas eu sabia que havia muitas perguntas que não tinham respostas, que eu convivia com elas e eu queria as respostas. E até onde eu sabia que essas respostas seriam encontradas na palavra de Deus. Então foi quando, com 20 anos, eu comecei a estudar esses assuntos e a visão cristã teológica que mais se mostrou em harmonia com a teologia que eu estudava na palavra de Deus foi a Igreja Adventista. Então, desde essa jornada, eu passei a trilhar um caminho com base nessa visão, com base na compreensão de que existe um Deus que me ama e um Deus que gostaria que eu desenvolvesse esses estudos. Muito bem. E a segunda coisa que eu achei interessante das informações que você passou agora há pouco é que você falou que você fez uma graduação, você fez um mestrado e você fez um doutorado numa área, digamos assim, que poderíamos dizer que é uma ciência dura, né? Uma das Sim, ciências duras. exato. Né? E deu para perceber, então, que você, obviamente, você fez toda essa formação após você ter se convertido, né, e passado a professar uma fé cristã. Exatamente. E pelo que nós estamos percebendo hoje, você continua com essa fé. Perfeitamente. Né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, e depois eu vou passar o microfone para a Paula também, que é a nossa amiga, que é líder dos universitários para 2020 aqui da nossa igreja de Águas Claras. A Paula também vai fazer perguntas aqui, vai fazer um bate-bola com o pessoal. E a gente, antes de passar para a Paula, eu queria perguntar uma coisa para você, Rafael. Qual foi a sua experiência, né, diante de, com certeza você encontrou ali informações, conhecimentos científicos que, pelo menos em um primeiro momento, podem conflitar com aquilo que as religiões ensinam, né? Isso aconteceu com você? Sim, quando a gente
vai estudando a ciência, eu poderia dizer que tem duas informações que podem te causar efeitos fortes. Algumas, sim, são diretamente claras, contrárias àquilo que você acredita, em alguns pontos. Outras, por incrível que pareça, não. E eu sempre observei algumas características da ciência que, para mim, eu vivi uma experiência talvez até diferente do que a grande maioria tem. Porque, assim, o que eu tenho? Eu tenho um olhar para a ciência, um olhar também sobre a metodologia científica, sobre a filosofia da ciência que está envolvida ali. E ao estudar a ciência, eu não olhava para ela como algo que estava excluindo a minha fé ou excluindo a existência de um ser superior. Cada vez que eu via uma nova equação, cada vez que eu via uma nova teoria, uma nova peça de um quebra-cabeça mais complexo, eu tinha mais impressão de que aquela organização, aquela complexidade, não era algo simplesmente inventado, mas era a revelação de algo mais profundo da natureza. Então, eu posso te dizer que houve em si teorias contrárias, houve também dúvidas, mas na grande maioria houve certezas, houve confirmações. E por exemplo, quando eu olho para uma equação complexa, mas descrevendo dados com alta precisão, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso revela uma complexidade mais profunda e superior na natureza. Muito bem, então eu vou passar agora o microfone para a Paula. Bom, então, olá a todos. Vamos começar então o nosso ciclo de perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o professor Rafael agora, nesse momento? O que você orientaria assim, para um pai que tem jovens universitários, ele tem esse desafio de orientar jovens que estão entrando na faculdade a lidar com esses conflitos? Tem algumas leituras, alguma coisa? Como você vê isso no âmbito universitário, esse conflito? Ótima pergunta. A gente entrou, para mim, talvez um dos tópicos mais importantes dessa conversa. Eu não tive esse apoio. Então eu não tive alguém que chegasse e dissesse. Porém, eu sempre fui apaixonado por livros e por leitura. E eu sempre fui vasculhando essas informações. Então hoje eu posso passar essas informações que eu consegui vasculhar em algumas informações. Por exemplo, eu diria a primeira coisa. A gente tem que ter... Vou falar uma frase que pode soar um pouco estranha no contexto, mas eu vou explicar. A gente tem que ter fé. Fé? Mas fé eu tenho, eu vou à igreja. Não, você tem que ter uma fé tão absoluta que você acredite de verdade que aquilo que você lê na palavra de Deus é verdade. E é uma verdade com V maiúsculo, é uma verdade que é capaz de superar e de explicar as possíveis teorias que tentam adquirir esse papel de verdade, adquirir essa posição de verdade. E eu creio assim no cristianismo. Eu acho que os pais devem acreditar no cristianismo. Por que eu digo isso? Porque muitos temem enviar seu filho para a universidade porque dizem, mas ele vai aprender coisas que não deveria, Bom, primeiro ponto é entender que você crê ou não que aquilo é verdade. Você tem fé que aquilo é verdade? Tem. Então, se é verdade, ele vai ser capaz de, pelo menos as perguntas mais importantes, ele responder. Então, essa é a fé que a gente tem que ter inicial. A segunda ele é capaz? Agora, quais passos eu posso dar? E aí, o correto é você fazer uma verificação, uma investigação de literatura, de material, e há muitos na internet. Eu poderia dizer que há muitas igrejas cristãs, não necessariamente mesmo até a nossa, mas que já produzem livros e produzem materiais que dão um auxílio direto nisso. Nós temos escritores... A gente às vezes fica se perguntando quem pensou, muita gente boa. Eu poderia citar, por exemplo, Lee Strobel, que é um ex-jornalista do Chicago Tribune, que viveu uma experiência fantástica de passar de um ateísmo militante para um cristianismo apaixonado, intelectual, e tem vários livros dele. Você pode falar sobre William Craig, você pode ler C.S. Lewis, além das Crônicas de Nárnia, mas você tem outros livros dele que falam sobre o cristianismo. Você pode ver Ravi Zacarias. Então você tem um cabedal de pessoas com uma formação intelectual e que com informações concretas que vão te mostrar que aquela tua fé, que o cristianismo era verdade,
está certa, tem respostas. E eu te digo, ao longo dos últimos anos eu fiz isso, eu tenho feito isso, lendo esses materiais. Cada vez mais eu tenho percebido que nós temos um tesouro nas mãos, só que a gente não descobriu ele ainda. Ele ainda está enterrado lá. Eu acho que há muitos livros que podem orientar desses autores, são alguns que eu citei, eu poderia citar mais um, Frank Turek, como Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então são livros que vão mostrar para a gente e dizer assim, olha, aquela tua fé é verdade, acredita nela, entenda ela. Aí um pai que entender isso, passa isso para o filho, uma igreja que entender isso, passa isso para os seus jovens, e eles vão seguir para a universidade bem preparados. Eu creio muito nisso. Muito bem. Eu queria fazer mais uma pergunta para você também, né? É interessante porque uma vez um amigo meu, que é o Dr. Ayrton Deppman, que você já disse que conheceu ele lá na USP também, né? Uma vez ele fez uma palestra lá na Universidade Federal de Santa Catarina, no circuito de ciência lá, e ele falou o seguinte: a religião, ela parte de uma verdade em busca de fatos, né? E a ciência, ela buscaria, então, a partir dos fatos, ela buscaria uma verdade. Então, se as duas realmente estão corretas, né? Se a ciência realmente está buscando a verdade, e se a religião realmente sai de uma verdade em busca de fatos, em algum momento elas vão precisar se encontrar, né? Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: para um jovem, né, cristão, isso é proveitoso de alguma maneira, ele buscar um conhecimento dentro de um ambiente que historicamente, né, tem se mostrado, não em todas as vezes, mas em muitas vezes, avesso ou contrário aos valores cristãos, aos ideais cristãos? Alex, eu penso o seguinte: é muito importante entender que, apesar de a gente ter essa categorização ciência, religião, o ponto de vista da religião, eu até diria que vai mais além do que pensar que nós temos uma verdade. A religião, eu gosto da frase de um cosmólogo chamado Lemaitre, que é considerado um dos pais da teoria do Big Bang. Diz algo assim: há dois caminhos para encontrar a verdade. Eu escolhi os dois, porque ele era padre. Então, a religião, ela é sim a nossa conexão com Deus, a gente parte disso, é verdade. Tá? Mas ela te dá parâmetros, a Bíblia ela te dá parâmetros muito claros de interpretar a realidade. Ela não é um livro científico, isso é um outro ponto que a gente deve entender, porém ela é um livro que te dá parâmetros para você olhar para a realidade, lentes através da qual você vai interpretar a realidade. Mas há um engano dizer que ela te dá todas as respostas. Não é nem a intenção de Deus dar todas as respostas. Por que não é? Porque eu e você, como seres humanos, nós precisamos ter a nossa curiosidade saciada, nós precisamos buscar a verdade, isso nos forma como seres humanos. E precisamos, então, trilhar essa jornada. Daí que a busca da verdade, seja através de qual meio for, ela sempre vai ser uma necessidade humana. As séries sobre o universo, as séries sobre ciência, elas chamam a atenção não só de cientistas, elas chamam a atenção de um público em geral. Por quê? Porque todos gostamos de aprender, de descobrir a verdade. E a religião diz que o ápice de se descobrir a verdade é descobrir Deus. É o ápice onde a gente chega da experiência, da descoberta da verdade. Mas e a ciência? A ciência é esse descobrimento da verdade. E como nós precisamos dele, a nossa jornada é trilhada através da ciência, através dos métodos científicos que são criados para que a gente possa deixar de ter uma verdade, uma descoberta de verdade que seja subjetiva, extremamente, puramente subjetiva, porque é um outro ponto. As verdades apresentadas pela ciência também são, em menor grau, ainda há caráter subjetivo, mas a gente, através do método científico, nós vamos eliminando isso o máximo que podemos. Mas é fundamental que a gente trilhe essa jornada de busca da verdade. E isso nos compõe como seres humanos. E daí que o jovem tem que trilhar sim, tem que buscar, porque é um equívoco pensar que a nossa fé ela é baseada em... É muito interessante. A gente pensa que a fé é baseada em coisas que nós não vemos. Olha, o texto bíblico que fala sobre a fé diz que a tua fé ela é em acreditar em coisas que não vemos, mas com base em coisas que vemos. A experiência dos pais da fé, elas não vêm do nada, elas vêm de uma experiência anterior. Portanto, cada vez mais que você trilha uma jornada da verdade e fortalece a tua fé,
Isso já justifica essa busca pela verdade, sim. Então, um universitário cristão que entra na universidade, ele vai, trilhando corretamente, ele vai sair dali muito mais apaixonado por aquele Deus que ele acreditava, se ele fizer corretamente a jornada. Bom, a gente tem mais uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Te ouvindo falar de todo esse peso acadêmico e a inserção no mundo cristão, me fez lembrar de um rapaz que eu conheci há alguns anos. Ele era adventista de berço e aconteceu uma coisa meio confusa com ele. Por excesso de estudo da Bíblia e do espírito de profecia, ele saiu da igreja, se tornou agnóstico, ficou com as ideias meio confusas. E você também tem uma longa caminhada, mais no sentido assim, o que você acha que faltou de repente? Você acha que de repente esse conhecimento subiu a cabeça? O que o cristão pode estar fazendo nessa hora para não sofrer esse tipo de conflito? E você, em algum momento, estudando e como cristão, você chegou a ter algum conflito também nesse sentido? Boa pergunta. Primeiro, uma coisa que é importante relatar é que quando se trata de falar sobre o afastamento da fé de alguém, é um fenômeno extremamente complexo. Ele vai, às vezes nós tentamos reduzir a um episódio, um fato, uma situação, e não se trata só disso. Se trata de questões emocionais, questões relacionais, pode envolver traumas, tem todo um contexto ali. Segundo ponto, um ponto importante que, para mim, ao longo dessa jornada, eu tenho aprendido que influencia essa nossa caminhada, a nossa permanência ou não, é a interpretação que nós temos da nossa relação com Deus. Há muitos equívocos sobre como eu me relaciono com Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo um fenômeno no cristianismo que me assusta. Cada vez mais nós estamos defendendo uma relação cristã baseada em sentimentalismo, emocionalismo, em êxtases emocionais, em estados alterados de consciência. É isso que nós utilizamos para definir quando temos uma boa relação com Deus. Às vezes a gente não define uma boa relação com Deus com base na razão, com base no equilíbrio, num conhecimento sólido, cristalino da palavra de Deus. E aí, quando esse conhecimento vai acontecendo na vida de algumas pessoas, elas não sabem lidar. Elas não vão saber lidar quando elas começam a ler alguns assuntos. E um outro tópico que precisa ser colocado nessa equação, a dúvida. Pouca gente entende que não é um problema ter dúvida. Eu tenho dúvidas. Na minha área, por exemplo, eu terminei o doutorado há pouco e eu ainda não fui uma pessoa que ainda não mergulhei como eu deveria em alguns tópicos que estão relacionados à minha área, mas que são da religião. Eu não tenho essa experiência ainda. Mas e aí? Você tem dúvida? Tenho dúvida. Como é que você convive? Convivo com base naquilo que eu não tenho dúvida mais. A quantidade de coisas que eu não mantenho dúvida, a quantidade de experiências que eu vivi, a quantidade de livros que eu li que mostraram tantas outras verdades, fundamenta esses momentos em que eu posso ter dúvida. E acho que às vezes muito pode acontecer, volto a dizer, não é um único fator, mas pode acontecer que algum jovem, algum cristão, entre nesse momento da dúvida e ele se concentre nele. E ele esqueça que em alguns momentos ele precisa lembrar, peraí, realmente eu tenho dúvida aqui nessa parte, mas em toda essa parte eu tenho certeza. Por exemplo, eu posso ter certeza da ressurreição de Jesus, que é um tópico extremamente estudado. Eu posso ter certeza através do estudo das profecias bíblicas. Eu posso ter certeza através das verdades que Jesus falou, que até hoje são superiores a qualquer outras verdades. Então, essa visão pode me dar sustentação para os momentos que eu tiver dúvida. E muita gente acha que eu não posso conviver no cristianismo com dúvida. Posso. É interessante porque eu já li algumas vezes o livro Caminho a Cristo, né? Que é a Esperança para Viver, e tem um capítulo em que a autora coloca lá que nós precisamos nos apoiar não na demonstração, mas na evidência. E que Deus, de propósito, deixou muitos assuntos da Bíblia com uma evidência forte, mas não demonstrados. Ou seja, você vai ter possibilidade de dúvida. Agora, o que você falou é uma grande verdade. Tem pessoas que estão, por causa de uma ou duas dúvidas de assuntos obscuros que não são relevantes
a salvação, para o nosso interesse, né, eterno, estão abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando todo um corpo de grandes evidências que são pacíficas não apenas na igreja adventista, mas em toda a cristandade. Você citou um exemplo que é a ressurreição de Cristo. Então, isso é uma coisa que nós precisamos estar atentos, né? Porque nós podemos, às vezes, por causa de uma dúvida, de um assunto marginal, podemos estar abandonando todo um corpo de fé que é demonstrado de outras formas, né, com evidências muito substanciais. Exatamente. Né? E eu queria perguntar para você, assim, dentro do tópico que nós estamos analisando, né, você sugere que um jovem hoje que está se preparando para entrar na vida profissional, na vida acadêmica, né, que está pensando em fazer o Enem ou algum vestibular, alguma coisa assim para entrar numa universidade, você aconselha que esse jovem siga esse caminho? Você acha que isso é importante para ele, para a igreja, para a vida dele? Alex, eu acho isso muito importante. Eu vou explicar por quê. Vamos pensar uma coisa. Hoje a gente está enfrentando várias questões conceituais, ideológicas e problemas aí onde ideologia A é acreditada por alguns, ideologia B por outros. Hoje em dia, ideologias estão movimentando movimentos políticos de A ou B, esquerda, direita, não importa. Não estou me especificando em qualquer um dos casos. A minha pergunta é, onde nasceram esses movimentos? Onde surgiu, onde proliferou essas ideias? Onde é que elas nasceram? Na universidade. Onde que os líderes, os grandes líderes políticos estão saindo? Muitos deles da universidade. A lista de professores universitários que viraram diplomatas, políticos, chefes de Estado é enorme. Nos Estados Unidos é comum ter universidades com uma longa carreira de formação de presidentes americanos. Mas justamente por isso não seria perigoso para um jovem, para um universitário entrar num ambiente assim tão temeroso? Olha só, se é lá que acontece, as guerras de hoje, resumindo o que eu queria dizer, as guerras que travamos hoje nascem ideias, e as ideias são proliferadas melhor, na verdade elas nascem, se desenvolvem dentro da universidade. Nós, como cristãos, temos uma missão, pregar o evangelho. Só que para pregar o evangelho, que é mais do que falar, é representar uma verdade, para pregar esse evangelho precisa deixar de ser visto como um conto de fadas. Ele precisa ser visto como uma ideia que é, pelo menos, concorrente com as outras. Ele precisa ser visto como uma ideia em que eu posso, alguém que não conhece, eu nunca ouviu falar, não estudou profundamente o cristianismo, daí vai dizer, não, eu devo ouvir essa ideia, porque ela tem razoabilidade, ela tem fundamentos, mas para ele ter essa visão, ele precisa estar inserido em um contexto cultural que isso mostre, que trate o cristianismo dessa maneira. Mas como é que a gente constrói um contexto cultural assim? Com criadores de ideias, com formadores de opinião. E quem são esses formadores de opinião? Estão na universidade. E quem são eles? Quem seriam eles se nós deixarmos esse ambiente sem cristãos? Então é lá que as ideias são formadas. Então nós precisamos, pelo contrário, estimular os nossos jovens a ir para lá, para as universidades, para eles fazerem com que as ideias nas universidades cristãs possam ganhar respaldo, respeitabilidade e criar uma cultura aceitável para o cristianismo. Vou dar um exemplo. Há um artigo, não lembro o nome do autor, que ele escreveu uma revista de filosofia, uma revista técnica de filosofia, reconhecida, onde ele falava sobre o crescimento do número de filósofos, não só cristãos, mas crentes, filósofos que acreditavam em um Deus. Isso é um fenômeno que está acontecendo nos departamentos de filosofia do mundo inteiro. Por que isso foi acontecer? E uma das explicações para isso é o número de cristãos que têm tanta fé no cristianismo que entram nesses departamentos e começam a produzir materiais de filosofia de alto nível, Alvin Plantinga, William Craig, outros, em universidades de renome, e eles começam a produzir materiais, e esses materiais vão alcançando novas mentes, e essas mentes vão entendendo, bom, isso é relevante. Essa visão de mundo cristã parece que não é um conto de fadas, é algo sólido, porque foram lá e mostraram isso. A gente não pode temer. Nós devemos temer, não é a universidade, a gente deve temer a fé cega, a ignorância, a gente deve temer uma religião superficial,
uma religião que eu gosto de dizer que seria um glacê de bolo. Doce, mas sem conteúdo. Entendeu? Então a gente precisa acreditar nisso. O problema é que na grande maioria nós não acreditamos e nós não achamos que é útil. Por que não é útil? Porque a minha religião, é o que eu falei há um pouco tempo atrás, é porque a minha relação com Deus não depende disso. Basta eu ir, orar, louvar e está tudo bem. Eu gosto muito de uma citação da escritora Ellen White, eu gosto muito dessa citação dela, que ela diz assim, no livro Mente, Caráter e Personalidade: cultura mental é o que, como povo, precisamos e temos de ter para satisfazer as exigências do tempo. Pobreza, origem humilde e ambiente desfavorável não precisam impedir o cultivo da mente. Então, para ela mostra, o cultivo da mente é fundamental. Mas aí eu já abro um outro ponto. Cultivo da mente, é claro, não necessariamente é entrar em uma universidade. Lá é ótimo, porque lá é o ninho das ideias. Mas todos temos que ter o cultivo da mente em nossas igrejas. Então, próxima pergunta aqui. Você disse que quando teve dúvidas, buscou. O universitário, quando ele entra, ele recebe aquela enxurrada de informação, de conteúdos. Como conciliar isso? Como é que você conseguiu fazer isso? Como é que eu posso seguir, no caso, o seu exemplo? Certo. O primeiro ponto eu gosto de repetir, porque eu acho fundamental a gente ter claro. Acreditar. Você tem que acreditar naquilo que você... Tem que ter fé naquilo que você acredita. Fé convicta e dizer, bom, eu não tenho, mas isso não quer dizer que não existe. Eu tenho que ir atrás. Vou atrás. E aí, o que é que eu vou fazer? O universitário ele já tem uma carga de estudo alta. O ideal é que ele equilibre essas atividades, ele equilibre com outras atividades, até uma sugestão prática, atividade física, que ajuda muito a relaxar a mente. Mas eu sempre tinha convicção de que eu estava num local que exigia muito dessas respostas. O tempo livre que eu tinha, eu não ia dedicar, por exemplo, lendo literatura que não seriam relevantes naquele momento. Então eu lia materiais relevantes naquele momento. Eu lia sempre, eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Por isso que eu acabo demorando muito para terminá-los. Mas tem aquele livro que é de fortalecimento da fé, que é um livro que você vai ler para se sentir motivado, inspirado. Mas eu sempre estava acompanhado por livros como esses que eu falei. Livros que tinham um fortalecimento da fé cristã racional. Livros como um que é incrível, A Verdade Absoluta, da Nancy Pearce, ou A Alma da Ciência, da Nancy Pearce. Tem Cristianismo Puro e Simples. Então eu estava sempre lendo um livro ou outro desses. Sempre lendo. E aí você está na tua jornada lendo esse material e descobrindo que tem pessoas que já trilharam essa jornada e tem muito a te ensinar. Aí aquilo que para alguns eram dúvida, para mim era fortalecimento de fé. Quando alguém chega para mim e diz assim, a ciência ela prova que Deus não existe, eu só não vou rir porque eu vou ser educado. Mas para mim é exatamente o contrário. Porque quanto mais eu abro um computador desse e começo a destrinchar as peças do qual ele é formado, mais certeza eu tenho de que alguém criou. A ciência, para mim, eu vejo dessa forma. Então, a gente tem que trilhar essa jornada e lendo com outros livros, algo assim. Tá? Tem mais uma aqui, gente. Você falou sobre essa parte de fortalecimento de fé. Assim, essa é uma opinião minha. Eu vejo jovens entrando na faculdade com baixa resiliência emocional. Sim. E isso acaba tendo consequências como se entregando a drogas, sexos, depressão, chegando até o ápice do suicídio. Claro. Né? Eles tirarem a sua própria vida. Você acha que o estudo da Bíblia ele pode fortalecer a resiliência emocional dos nossos jovens? E assim, como um universitário ele conseguiria conciliar? Acho que você deu uma dica, né? O estudo da Bíblia e o seu estudo espiritual, aí, a sua busca pela verdade, pela palavra. Bem colocado. Aqui eu quero aproveitar para fazer uma colocação sobre essa harmonia. Muitas vezes, quando eu faço essas ponderações, as pessoas pensam que eu estou falando assim, que o cristianismo vai se reduzir a você pegar um lápis, caneta e ficar lendo livros e escrevendo e estudando. Não, de forma alguma. Isso vem dentro de um contexto maior. O que eu quero dizer?
você precisa, em primeiro lugar, crer. Ter fé naquilo. Segundo, a fé de que o espiritual existe e ele é real. Ele existe e pode fazer diferença na tua vida. Um jovem que está enfrentando essas dificuldades, você tocou em vários elementos, você mostrou questões emocionais, entra questões familiares aí fortes, entra no fato de que estamos em uma época em que eles tiraram o nosso chão. Não sei se vocês concordam, mas estamos numa época que não temos chão mais, porque eles estão tirando o que a gente tinha de verdade, o que era verdade absoluta. Agora não tem mais verdade, não tem mais nada, a gente não tem chão. Que é um sintoma, na realidade, do paradigma filosófico que a gente vive, que é o pós-modernismo. Pós-modernismo. Nós construímos uma casa, segundo aquela música famosa, sem parede, sem chão. E não temos onde viver. E é o niilismo, né? Niilismo, a gente não tem mais nada. E aí, daí para mim, aí uma coisa linda que encaixa-se é que o cristianismo é diametralmente oposto a isso e dá uma solidez, dá uma fortaleza. Então você precisa entender que nessa fé você encontra a verdade absoluta. O cristianismo nem duvida disso, nem questiona isso. Há uma verdade absoluta. Ponto. Essa verdade absoluta eu posso experimentar? Pode. Então minha dica para você: ajoelhe-se e ore. Eu vou contar para vocês que se não fossem as orações que eu fiz, eu não teria suportado os momentos do doutorado que eu vivi numa universidade com um nível muito acima daquele que me era exigido antes. Eu com uma idade bem além da idade dos meus colegas que estavam estudando, portanto com pique menor, com família. Quem me sustentou? Eram os meus momentos de oração, eram as madrugadas, eram às vezes ajoelhado, orando, lendo a palavra de Deus, orando e lendo esses outros livros. Não dá para pegar só um desses elementos e dizer, vou me sustentar assim. Tem gente que não, vou só orar. Aí não aprende, não alimenta o cérebro. Eu vou só ler, não experimenta a oração. E outra coisa, falar sobre Jesus. Agora, ele também tocou na sua pergunta em questões muito fortes, que é a questão emocional. Que aí entra um outro elemento, a igreja. Aí, na jornada universitária, não pode ficar a igreja de fora. As igrejas hoje têm cometido um erro muito grave, soltando seus jovens na universidade, sozinhos, despreparados, desacompanhados, e quando eles saem diz, a culpa foi da universidade. É uma negligência da própria igreja. Nós precisamos desenvolver ministérios universitários fortes, nós precisamos desenvolver programas como esse, nós precisamos fazer rodas de amigo e encontros para pensar sobre os assuntos, para ler esses livros e vamos conversar sobre eles. Como é que a gente... Bom, nós temos um pós-modernismo aí dizendo que a verdade não existe. Isso responde às perguntas? E nós acreditamos no quê? Acreditamos nisso. É melhor isso? Vamos pensar juntos. Então esse vínculo emocional, amizade, para mim, por exemplo, que sou o único adventista da minha família, que cresci indo à igreja só eu e a minha namorada e depois minha esposa, foi o que fez muita diferença. Eu tenho uma família na fé. Então, isso me ajudou. Eu tenho amigos que foram enfrentar doutorado e o doutorado, para eles, tornou uma jornada tão difícil que alguns abandonaram. E eu fiquei muito triste. O que me ajudou foi o seguinte, o doutorado era importante? Era. Mas a minha fé era mais importante, as minhas orações eram mais importantes, a minha família era mais importante. Eu acho que a igreja precisa dar isso. Uma coisa também que eu queria deixar registrado, eu nunca parei de trabalhar na igreja por causa do mestrado e do doutorado. Nunca. Sempre estava ali dando palestras, participando dos encontros, porque isso me ajudava. Então eu acho que isso é fundamental para a gente. Tem uma questão, Rafael, que eu gostaria de salientar, que é totalmente, eu concordo 100% com o que você disse, e me chamou a atenção, porque você deve conhecer aquele colega seu de profissão, né, o Neil deGrasse Tyson, né, que é o host, físico, né? Isso, é o host da reedição da série Cosmos, né, que foi originalmente apresentada pelo Carl Sagan lá, há algumas décadas atrás, e a gente pensa assim, não, esse negócio de igreja, de família, é como você usou na sua pregação de ontem, né, isso é para os fracos, né, você tem que ter um Deus ali para te acalentar nos momentos de dificuldade e tal. Freud seguia muito essa linha, né. Então, me chamou a atenção porque o Neil deGrasse Tyson aconteceu a mesma coisa, só que pro lado do ateísmo. Né? Eu não sei se você sabe da história, se alguém aqui sabe, mas num dia que ele foi fazer uma visita, lá onde o Carl Sagan trabalhava, né? Ele morava no subúrbio de Nova York, ele era de uma família muito simples, muito, muito humilde, e caiu uma tempestade muito grande na cidade de Nova York,
e ele foi então pego de surpresa por essa tempestade, e ele não poderia voltar para casa, porque congestionou a questão dos transportes e tal, e ele perdeu a sua capacidade de transporte de voltar para casa dele. E todo mundo sabe que Nova York é uma cidade gigante, né? E o que o Carl Sagan fez? O Carl Sagan pegou aquele menino negro, né, de pobre, sem condições financeiras, levou para casa dele, ele almoçou junto com o Carl Sagan, ele passou o dia com o Carl Sagan, né, e ele depois, o Carl Sagan, salvo engano, levou ele até a casa dele, né. Então o que aconteceu? Ele se apaixonou pelo Carl Sagan. Tanto é que o Carl Sagan faleceu e ele revitalizou a série que o mentor dele havia criado. Então o que aconteceu ali? Foi um processo que é exatamente isso que você falou. É algo que a gente pensa que acontece só nas igrejas, e a gente pensa assim, uau, a pessoa é ateia porque ela é racional. E na realidade não é. Muitas vezes nós temos também essa questão emocional envolvida, essa questão subjetiva, e o ministério de universitários das igrejas dentro é extremamente importante. Então, eu estou muito feliz porque tem a Paula, e ela, que está conduzindo aqui, né, junto em nome do Ministério de Universitários, está conduzindo um grupo de apoio mútuo dentro da universidade para jovens cristãos, especialmente adventistas, mas não só adventistas, todos, né, que querem encontrar esse apoio, querem encontrar esse abraço, esse aconchego, esse não, eu estou junto, ombro a ombro, vamos orar junto, né, a gente está aqui para se ajudar, né? Então, assim, é extremamente importante. Eu quero aqui falar, de repente, até um pessoal lá de Florianópolis, você conheceu essa igreja, a igreja universitária lá de Florianópolis, né? Surgiu dentro da universidade. Eu frequentei cultos dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, no Templo Ecumênico, né? Fizemos programações lá com o Dr. Ayrton Debman, com o Dr. Naor Neves, dentro da universidade, e hoje nós temos uma belíssima igreja que fica ali justamente na margem da universidade. Então, olha a importância que nós temos de desenvolver esses ministérios nesses lugares assim que muita gente tem, eu digo até medo, tem medo desses lugares, mas a importância de nós desenvolvermos esses ministérios lá. E eu quero perguntar para Paula, assim, dentro dessas, agora eu vou entrevistar você, tá, Paula? Dentro dessas experiências que você tem tido lá na universidade, né, na UNB, claro que ainda é bastante recente esse movimento, mas o que você já teria para dizer para a gente nesse sentido? A UNB, a gente está com um grupo agora, realmente está começando, né? Mas o que a gente tem conversado ao longo desse período é justamente da necessidade que a gente acaba tendo quando a gente entra num ambiente muito diferente da onde a gente vem, principalmente, acho que o choque maior acaba acontecendo principalmente com aqueles que são adventistas de berço, né, que vêm já de uma cultura cristã muito forte, né, dentro de casa. A hora que chega num ambiente bastante diferente, como uma universidade pública grande, né, e tal, esse choque é inevitável, né? E quando você tem um grupo de pessoas que já vem passando por esse processo, né, de se acostumar com esse ambiente novamente, de conhecer caminhos, né, os caminhos que cada um foi encontrando justamente para demonstrar mais a sua religiosidade, ou mesmo para conseguir encaixar um pouquinho mais aquilo que acredita no contexto agora novo que ele está vendo. No fim das contas, para o aluno que está entrando agora é bom, porque ele acaba recebendo essas experiências de pessoas que também acreditam em algo muito parecido com ele, né? E também para aqueles que já estão há um bom tempo na universidade, ter a oportunidade de passar essa experiência para quem está chegando também é muito importante, porque isso faz com que a gente também até mesmo tenha mais certeza do caminho que a gente está traçando é um caminho bacana. Então, é uma troca de experiências muito importante, que eu tive ao longo, por exemplo, da minha graduação. Eu tive esse acolhimento numa comunidade bastante bacana em Piracicaba. Depois, na USP, eu tive contato com o GEA USP, que também foi um grupo que ofereceu isso para mim na época em que eu estive lá. E agora eu acho muito bacana trazer isso para a UNB, justamente para que outros possam ter a possibilidade de encontrar essa comunidade de apoio, porque é necessária. Mais uma perguntinha aqui. Boa tarde. Você falou sobre dificuldade durante o doutorado, e eu suponho que muitas dessas dificuldades possam ter vindo causadas por outras pessoas que possam ter te questionado.
Se isso aconteceu, você teve a experiência de testemunhar, e não só testemunhar, mas também talvez convencer ou ajudar a pessoa a entender melhor o que você acredita? Uma boa pergunta. Realmente, durante o doutorado, eu tive algumas dificuldades. Mas eu poderia dizer que essa não foi a maior. Não foram pessoas me confrontando. As dificuldades foram normais no sentido de eu mudei de área, eu estava 4 anos como professor para quando eu entrei no doutorado, 5 anos, na verdade, afastado. Entre o doutorado e o mestrado passaram 5 anos, então eu estava sem prática. Tive que aprender muita coisa nova no primeiro ano. Então, essas dificuldades, sim, foram as que mais me fizeram sofrer e me jogaram para ajoelhar. E foi uma experiência muito positiva, no fim das contas. Por outro lado, eu tive, sim, experiências de conversas com pessoas que questionaram algumas questões da minha fé, questionaram os pontos e uma postura, poderia dizer até assim, arrogante, do tipo, tu acredita nisso, mas a resposta é essa. E eu lembro de uma vez que isso aconteceu, e isso me deixou profundamente triste, porque eu tenho uma dificuldade de responder perguntas muito rápidas, assim, quando eu fico nervoso. E estava num momento, e a pressão, e estava todo mundo junto, e naquela hora eu fiquei um pouco nervoso, e não consegui responder as perguntas com respostas que eu já tinha lido, sabia. E isso me deixou triste, me deixou bem triste. Mas essa foi uma experiência que eu considero até razoavelmente negativa, porque naquela hora eu não pude dar aquela resposta como eu queria. Mas em outros momentos, em outra situação, almoçando com amigos, e eu acho essas oportunidades melhores, porque às vezes a gente tem uma seguinte visão. Toda vez que tocarem no assunto de fé, eu tenho que responder, eu tenho que travar uma batalha. Não, calma aí, não é verdade. Às vezes o silêncio, num momento que não é adequado para o embate, é a melhor alternativa. Nós temos exemplos de Jesus, que ele sempre estava ensinando e tinha hora que ele se mantinha em silêncio, porque ele sabia que não era a melhor opção. Então houve momentos em que eu fiquei em silêncio, e houve momentos que eu tinha um almoço com um amigo, e eu lembro que vivi uma experiência bem legal, essa aí é mais positiva para mim. Eu dividi a sala com uma garota, que para mim é uma das mais inteligentes com que eu já conheci, e ela foi almoçar algumas vezes comigo e a gente falava sobre fé. Eu falei sobre fé, falei sobre alguns argumentos do C.S. Lewis, dei alguns livros para ela ler, e achei muito legal que uma vez ela chegou para mim e me disse assim, você pode não saber, mas você me ajudou muito. E hoje eu estou indo para a igreja novamente, eu não estava mais indo para a igreja. E as nossas conversas me ajudaram muito. Então aquilo ali foi já uma experiência positiva, que num momento adequado, tranquilo, sem os holofotes de um grande debate, eu consegui ter um diálogo legal. Então isso aconteceu. Eu também sou um cara que me esquivo dos episódios. Às vezes, por exemplo, nós como adventistas que guardamos o sábado, às vezes a gente tem um afã de dizer, não vou trabalhar no sábado, não vou estudar. Eu não fazia isso. Eu chegava, fazia a disciplina e tal, aí o professor marcasse alguma coisa no sábado, eu não ia. E depois, professor, tem algumas coisas, eu não pude vir. Aí se ele me perguntasse por quê? Porque eu sou adventista do 7º dia. Mas eu não chegava na primeira aula com a bandeira, sou adventista do 7º dia e guardo o sábado. Então, às vezes, cabe a nós também uma certa sabedoria de saber nos posicionar de maneira discreta, não negando a nossa fé nunca mentindo, mas discreta e fazendo um bom trabalho. E aí as pessoas vão gostar de você, e às vezes foi o que aconteceu comigo. Esse professor tinha uma ótima relação comigo e ele disse, não, tudo bem, faça isso que vai ajudar. Muito bem, a gente gostaria de ter tempo aqui para ficar responder todas as perguntas, tirar todas as dúvidas, né? Mas quem sabe fica para uma próxima oportunidade, né? Quem sabe claro. O ano que vem que já está aí, a gente pode trazer você de novo, né? Claro, será um prazer. Mas assim, já caminhando para o nosso encerramento, qual o conselho que você daria para um jovem aqui, ou uma jovem, né, internauta que está nos assistindo agora, e que está com essa angústia e tal, e está passando, quem sabe, por um conflito, está no meio de uma graduação, está tendo dificuldades. Eu, por exemplo, na minha graduação, eu tinha aulas na sexta-feira à noite e no sábado à tarde. Obviamente, graças a Deus, pela misericórdia de Jesus, eu não fui em nenhuma delas, né? Mas alguém que está passando, quem sabe, por perseguições, ou então está naquela angústia assim, vou, não vou, para que curso eu vou fazer e tal, aquela coisa. Que conselho, qual é o ponto mais importante
né, para um jovem cristão manter a sua fé, manter o seu cristianismo num ambiente em que ele vai ter com certeza a sua fé, os seus alicerces questionados? Primeiro ponto, manter um relacionamento vivo com Deus, com Jesus. Por mais que isso pareça para um discurso atual, intelectual, piegas, isso é uma das verdades mais fundamentais no cristianismo. Você tem diversos pensadores fundamentais no cristianismo, reformadores como João Calvino, Wycliffe, que era professor em Oxford, Johann Huss, que era professor na Alemanha. Os valdenses, inclusive, que tinham uma missão dentro das universidades na Idade Média, né? Eram pessoas extremamente intelectuais, bem preparadas. Mas o que essas pessoas tinham em comum? Fundamental, um relacionamento vivo com Jesus. O que é um relacionamento vivo com Jesus? É acreditar que a oração faz a diferença de verdade. Que o ler a Bíblia com um desejo sincero de obedecer faz a diferença. Essa relação vívida com Jesus é a base. Ponto. Aí você acredita com toda a fé. Acredito. Agora clama a Deus. E a palavra tem várias colocações sobre isso em Tiago ou no próprio livro de Provérbios. Pede, se você sente que falta sabedoria, peça a Deus. A gente pode ter dúvida se Deus vai te dar emprego, porque pode ser que o emprego não seja bom. A gente pode ter dúvida se Deus vai te dar se aquela sua namorada é a mulher certa ou não para você, porque pode não ser. Mas tem uma coisa que você não pode ter dúvida, que Deus vai te dar sabedoria. E Ele vai dar sabedoria. Você clama, Ele vai dar. Perfeito. Agora, o que eu posso fazer para melhorar esse processo? Agora eu posso também me preparar para isso. Não jogue sobre a universidade, é um pensamento que eu queria deixar também, uma responsabilidade que não é dela. A universidade é um ambiente pluricultural, um ambiente onde vai ter um monte de ideias concorrentes à sua, e você tem que saber que você vai entrar lá para isso, para contra-argumentar com as suas ideias. Você vai ver choques, isso é normal. Ela não é um ambiente satânico, a gente tem que entender, é um ambiente de ideias, de debates, e você tem que estar preparado para essa batalha. E aí como é que você vai preparar-se? Agora sim, eu posso estudar a Bíblia e posso estudar outros livros que apoiam? Posso. Aí eu construo uma preparação, porque Deus vai estar com você. E eu queria, já que você falou um conselho, um texto da Bíblia, que para mim é fundamental. Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. O que essa descrição tão pormenorizada é feita? É que a pessoa tem que entender que ter fé no cristianismo é acreditar que o cristianismo realmente pode responder às perguntas que são importantes. E algumas ele não responde, mas muito provavelmente elas não são as mais importantes. Mas as principais ele responde. Então nós precisamos acreditar no cristianismo dessa forma. E eu termino com uma frase de Spurgeon, um grande pregador. Ele dizia o seguinte: o cristianismo é como leão numa jaula. Você não tem que fazer muita coisa. Só tem que abrir a jaula e deixar ele sair. Eu acho que a gente tem que ter essa fé no cristianismo. Muito bem. Meu amigo, minha amiga, que bom que você esteve aqui com a gente. Espero que você tenha gostado desse programa. Infelizmente chegou o momento de dizer tchau, mas eu espero que nós logo tenhamos um novo programa aí no seu canal para você acompanhar. Se você gostou, se você achou que isso lhe ajudou de alguma forma, tocou a sua vida, tocou no seu coração, dá um joinha, deixa o seu like aí, inscreve no canal também e, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que estão precisando mais. Nós não ganhamos absolutamente nada com isso. O que nós ganhamos é saber que o nosso trabalho aqui, o trabalho do Dr. Rafael e de tantas outras pessoas, vai ser usado para alcançar pessoas que estão sofrendo, sem saber que podem encontrar, sim, uma resposta satisfatória para suas necessidades. Tá bom? Nós nos vemos, então, no próximo programa Papo Universitário.